Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Ajuda a epilepsia. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje eu quero compartilhar com vocês informações científicas que eu coletei, que fala quais são as verdadeiras ajudas que podem existir para uma pessoa que sofre de epilepsia. Vou um momentinho para o quadro para explicar. A epilepsia é reconhecida como uma doença neurológica, ou seja, é uma doença que tem a ver com o sistema nervoso. Vou um momentinho para o quadro. Vejam a epilepsia como tal, pois, como é uma doença neurológica, fala sobre o sistema nervoso e estamos falando do sistema nervoso central autônomo, que reside aqui na área do cérebro, na parte de trás que se chama o cerebelo. E aqui esse sistema nervoso está dividido em duas partes. O sistema nervoso autônomo, que é uma parte importante do sistema nervoso, está dividido no lado parasimpático, que nós chamamos de passivo. E o outro lado é o lado simpático, que muitas vezes vocês me ouviram dizer que não é tão simpático assim, não é tão simpático, não lhe dá um sorriso. Este é chamado de lado excitado. Ok, agora, a epilepsia como tal é uma convulsão, se reflete em algumas convulsões onde a pessoa perde o controle do seu corpo e do sistema nervoso. Começa a enviar impulsos e se contrai e tem tremores que a pessoa não consegue controlar. Em outras palavras, que o sistema nervoso está fora de controle. Já não se pode controlar, nem mesmo o sistema nervoso central autônomo consegue controlar, portanto se descontrola e fica ou muito rápido, muito lento. Agora, o que se descobriu sobre a epilepsia é que, de maneira geral, principalmente ela fica excitada, ou seja, quando ele fica excessivamente excitado e o lado simpático se ativa, é aí que ocorrem convulsões. Justo antes de ele ficar excitado, foi possível medir isso com equipamentos chamados de variabilidade da frequência cardíaca. Em inglês é chamado de Heart Rate Variability, que significa variabilidade da frequência cardíaca. Em espanhol, existem equipamentos onde se colocam eletrodos e é possível ver que, justo antes da convulsão do epiléptico, o lado passivo se ativa muito fortemente. Mas, no momento em que a convulsão começa, é que o sistema nervoso excitado já foi ativado excessivamente. Veja, o sistema nervoso tenta manter o equilíbrio. Então, se de um lado é excitado, se o outro lado é passivo, o corpo está sempre buscando equilíbrio. É o que chamam de homeostase, que é balance. Então, quando o corpo começa a ficar muito excitado, ele faz um esforço natural, o sistema nervoso autônomo, o automático, para se tornar mais passivo e pode ficar um pouquinho mais passivo do que deveria antes de realmente disparar para a total excitação, onde o corpo já perde o controle total. Então, basicamente, o que foi descoberto é que existem duas áreas para uma pessoa viral. A primeira, se tem epilepsia, se sofre de epilepsia, que são convulsões que ocorrem. A primeira coisa que precisa saber é que a epilepsia não tem cura, ou seja, a medicina não tem absolutamente nenhuma cura. Os medicamentos para a epilepsia podem funcionar por um tempo para 65% das pessoas, mas 35% das pessoas epilépticas têm o que chamam de epilepsia refratária. Refratária. A palavra refratária, refratária quer dizer que rejeita o controle ou a cura, é uma epilepsia em rebeldia. 35% das pessoas que sofrem de epilepsia têm epilepsia refratária, que quer dizer que não há controle possível, ou seja, nenhum medicamento ou nada pode ajudá-las. Há um estudo que nos mostra uma das soluções para a epilepsia, são duas, tá? A solução número 1. Você vai ver neste estudo onde diz que o tratamento dietético, ou seja, a dieta em adultos com epilepsia refratária, reflete que uma dieta baixa em carboidratos e alta em gorduras controla em
50%. Ou um pouco mais das pessoas que têm epilepsia refratária, controlando com uma dieta baixa em carboidratos e alta em gordura. Por isso, inclusive, o óleo de coco tem se mostrado extremamente bom para as pessoas que sofrem de epilepsia, porque é uma alimentação rica em gorduras. Então, basicamente, a dieta baixa em carboidratos e a dieta alta em gorduras, essa combinação de baixa em carboidratos e alta em gorduras, resulta para mais de 50% das pessoas que têm epilepsia refratária, que é aquela que não pode ser controlada. Agora, a outra pista, e é que foi observado que muita da epilepsia tem a ver como se fosse uma alergia ou uma intolerância a certos alimentos. Aí entramos no tema do que chamamos de alimentos agressores. Se você acessar o Metabolismo TV e colocar a frase alimentos agressores, vai ver que eu tenho 8, 10, 12 episódios explicando como você usar um glicosímetro, um medidor de glicose, como você furar o dedinho e aprender a identificar quais são os alimentos que estão te agredindo, que são os que agredem o sistema nervoso. Então, quando você quer ajudar ou resolver a situação de uma pessoa com epilepsia, tem duas formas de ajudá-la. Número 1, coloque-o em uma dieta baixa em carboidratos, em uma dieta que seja baixa em carboidratos e alta em gorduras. Por exemplo, nós usamos uma dieta que se chama a dieta 3-a-1, onde os alimentos tipo A são os que emagrecem e os E são os que engordam, que são os que trazem mais problemas, porque são carboidratos refinados, pão, farinha, arroz, esse tipo de alimentos. Se uma pessoa tivesse epilepsia, siga uma dieta apenas com alimentos A, vegetais, saladas, carne, queijo, ovo, e evitar o Z, o pão, a farinha e outros, porque é aqui que vem o problema, ou seja, que seja uma dieta verdadeiramente baixa em carboidratos refinados, que seria uma dieta de alimentos puros, o que chamamos de dieta de alimentos amigos. Isso seria muito bom para uma pessoa e complemente com óleo de coco, manteiga, gorduras boas, azeite de oliva e outros. Agora, para resolver a outra parte, seria bom que você ensinasse essa pessoa aprenderia como encontrar seus próprios alimentos agressores, porque qualquer alimento que seja uma intolerância, que seja um alimento agressor, vai elevar a glicose tão alto que altera o sistema nervoso e isso traz as convulsões da epilepsia. Por exemplo, eu pessoalmente, se como chocolate ou se como arroz ou se como até laticínios, queijo e outros me dispara açúcar, então o meu corpo não gosta do que eu faço, por isso evito esses alimentos. Então você tem que buscar seus próprios alimentos agressores. No caso da minha esposa, Elisa. Os camarões é o milho. Para mim, o milho não me afeta, mas cada pessoa é diferente. Então, a menos que você meça a sua própria glicose e descubra como funciona a identificação dos alimentos agressores, você não vai conseguir se proteger de algo que está descontrolando totalmente o seu sistema nervoso. Então, para resolver o problema da epilepsia, recomendações: dieta baixa em carboidratos e alta em gorduras e buscar seus alimentos agressores e removê-los. Se você fizer essas duas coisas, me atrevo a dizer que facilmente você resolve 90% dos casos de epilepsia. Você não perde nada. Verificar isso, porque de qualquer forma a ciência não tem nenhuma possível solução. Inclusive, há um 35%, e você deve saber que muitos dos epilépticos morrem do que chamam de morte súbita inexplicável. Morte súbita inexplicável é uma síndrome, que é algo raro que acontece, que ocorre de 24 a 40 vezes mais em pessoas com epilepsia. Então, as pessoas que têm convulsões epilépticas morrem 24 vezes mais ou até 40 vezes mais de forma repentina e inexplicável. Então, pode-se evitar. Até 17% das pessoas que sofrem de epilepsia morrem de morte súbita desnecessariamente. Então busque o que está descontrolando o sistema nervoso, ou é o excesso de carboidratos, que se resolve com uma dieta baixa em carboidratos e mais gordura, ou são os alimentos agressores que você está comendo que estão alterando todo o sistema nervoso. Eu comento isso porque é a verdade, e sabe de uma coisa, a verdade sempre triunfa.